Bom, já está aqui conosco na bancada o professor Francisco Hiroshima. Uma honra imensa ter aqui, professor. Você aqui, gerente de inovação da Liga Norte-Rio contra o Câncer. Satisfação recebê-lo, professor. Bom dia. Oftalmologista também, né? Professor da UFRN também. E da UNP também. E da UNP. Quero agradecer o convite e dar o nosso bom dia a todos os ouvintes. Professor Francisco Hiroshima, o senhor é conhecido, tem um trabalho muito voltado para a inovação na saúde. Passa para a gente um resumo, né, do trabalho que o senhor vem desenvolvendo na Liga e quais são as perspectivas já nessa área tão importante. Bem, a Liga, ela acordou há cerca de 2 anos para a necessidade de inovar. O mercado da saúde, ele tem um cenário futuro aí um pouco obscuro. A gente sabe que esse sistema que nós conhecemos de assistência, ele vai ruir de alguma forma lá na frente e só tem uma saída, que é inovar ou inovar. E eu costumo dizer que esse cenário, esse abismo que está lá na frente, que falta a gente chegar lá percorrendo esse trajeto, a gente tem uma opção que é ou construir uma tirolesa para atravessar esse abismo ou uma ponte. E é isso que a Liga está fazendo, investindo na inovação. A gente criou a gerência de inovação há cerca de 2 anos e hoje a gerência de inovação está dentro do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação. A Liga já tem 73 anos, 6 unidades em todo o estado, teremos a 7ª brevemente em Currais Novos. Daqui a 2 anos teremos lá uma instituição não só voltada para assistência, mas também para educação e saúde. A gente sabe que a medicina, ela vai, não só a medicina, mas todo o cuidado do paciente, ele vai tender a sair das instituições. Esse modelo do paciente ter que vir ao médico, ele vai mudar e já está mudando. Em alguns países, como nos Estados Unidos, a assistência à saúde já vai ao paciente. Então, a gente está ciente disso. E tem outro agravante, Arthur e Patrícia. A gente tem um cenário aí que a previsão era que em 2030 nós tenhamos como principal causa de morte no mundo o câncer, né? Ultrapassando as doenças cardiovasculares. E com a pandemia se acha que isso vai ser antecipado. Já se observa em alguns serviços que atendem oncologia uma maior gravidade dos casos que deixaram de ser diagnosticados de forma precoce durante esse período da pandemia. Seria uma medicina preventiva, e o senhor até falou que, na verdade, o sistema de saúde, ou o médico, vai até o paciente, né? E com os avanços tecnológicos, a coleta de dados, Big Data, tudo isso se torna possível, né? Você consegue ter um perfil das pessoas e dos tipos de doenças mais acometidos ali naquela região. Exatamente, Patrícia. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que eu tenha no meu celular a capacidade de fazer um exame de urina. Se eu estou com algum sintoma que eu pense que é infecção urinária, um exame de urina ele vai ajudar bastante, não é? Então, o que a gente vai caminhar é para que o paciente ele tenha cada vez mais a capacidade de ele mesmo fazer o próprio exame. Sim. Essa preocupação de quem vai fazer o exame, infelizmente ou felizmente, isso vai acabar, né? Ou seja, o próprio paciente, a gente não vai ter mais a preocupação de quem vai fazer o exame, porque o próprio paciente vai ter a capacidade de se autodiagnosticar e ter um profissional à distância que possa lhe dizer, olha, o que você tem é leve, não tem problema, você vai ficar bem, é autolimitado ou não, você precisa procurar realmente, e eu vou ter uma mudança completa dessa logística do que é a saúde hoje, né? Não sou eu que estou dizendo, Eric Dishman, que é da Intel, já previu isso há muito tempo, alguns anos. Sim, por favor, Patrícia. Doutor Hiroshima, só complementando isso que o senhor falou, mas como é que isso chega às populações mais carentes? Porque quando o senhor fala dessa forma, eu imagino que é mais fácil para aquelas pessoas que têm um acesso geral à tecnologia, que têm um conhecimento, né, que vai buscar... Excelente pergunta essa, né?
A gente tem já modelos de negócio hoje voltados para isso. Ou seja, vou dar aqui um exemplo bem simples, e claro que não é da noite pro dia, isso aí é uma previsão futura, como fazem alguns futurologistas, como Eric Topol, alguns médicos que falam dessa forma. Mas se vocês recordarem, na década de 60, para você verificar sua pressão arterial, provavelmente você teria que ir a um médico. Sim. Concorda? E década de 60 foi quando? Foi ontem. Então a velocidade que a gente está evoluindo com as coisas, se eu tiver um exame de urina que possa ser feito por um agente de saúde em casa, o paciente está acamado, e ele possa mandar isso para uma central, que o médico, antes de receber o paciente, já saiba os exames dele, vocês têm noção de quanto isso vai mudar? Sim. E isso não é uma coisa absurda, não. Não isso é uma o coisa... ideal. O ideal, então, assim, o que a gente vai ter é uma demora do serviço público em se adaptar a isso. Mas como diz um sócio meu, a tecnologia não pede licença, ela chuta a porta e entra. Então, pro Hiroshima, você fala com conhecimento de causa porque você próprio desenvolveu um aplicativo para detectar uma doença, a Ceratocomo, inclusive disputou prêmios, já essa aplicação. Como é que está esse aplicativo, como foi esse trabalho que foi premiado, inclusive nacionalmente? O ceratocone hoje é a principal causa de transplante no Brasil e no mundo, juntamente com outra causa. Ele fica em primeiro e segundo. Só para vocês terem uma ideia, em 2011 foram realizados no Brasil 24.838 transplantes de tudo: córnea, rim, fígado, pulmão, medula óssea. E se você for considerar só córnea, 14 mil. Ou seja, de 24 mil transplantes, 14 mil foi de córnea. E qual é a grande porcentagem dessas causas? Ceratocone, uma doença não inflamatória que acomete os dois olhos, geralmente no final da segunda infância para a adolescência, ali quando você tem que decidir qual a profissão você vai fazer, qual o vestibular, e uma doença que início você trata com lente de contato, mas uma porcentagem vai para transplante, que é o que alimenta as estatísticas. Então, como eu trato hoje o ceratocone? Se eu conseguir dar o diagnóstico precoce, eu tenho um tratamento com vitamina B e radiação ultravioleta que eu consigo abortar a evolução da doença. Ou seja, o tratamento é um pouco mais simples se o diagnóstico for precoce. Mas como é que eu dou esse diagnóstico? Com máquinas com grandes dimensões, sem portabilidade, a maioria das máquinas, e com custo altíssimo. Então foi aí que a gente fez um projeto para tentar fazer um para celular, já que o homem foi à Lua com um computador com 4 KB de memória RAM. Então, qualquer celular de qualquer pessoa que esteja aqui na rádio, com certeza dava para dar uma volta na Via Láctea. Então, a gente pensou em utilizar o telefone para isso, fizemos um projeto, fizemos o pedido de patente e uma empresa multinacional comprou o nosso projeto. Nós passamos 10 meses lá desenvolvendo com ele. E no ano de 2020 nós fomos agraciados entre as 11 maiores inovações no Prêmio Euro de Inovação. Inclusive aqui no nosso chat do YouTube, nosso ouvinte Luciana Maia está dizendo duas coisas. Primeiro, que é voluntária da Liga, né, da Casa de Apoio com a irmã Gabriela, é muito honrada. Isso, é uma das unidades. E está dizendo aqui que a filha dela, Hiroshima, tem ceratocone. E está perguntando como é que está a fila de transplante de córnea hoje, né? A fila, ela tem uma sazonalidade, né? A gente sabe que lá para o final do ano o número de córneas aumenta demais. Aqui, porque as pessoas às vezes não querem fazer o transplante no final do ano devido às festas. Sim. E o sentimento natalino, talvez, isso aqui é uma hipótese, toque mais o coração das pessoas que doam. Então, é o que a gente gosta de dizer, né? Ou seja, eu sou doador total, né? A gente só sabe quando a gente vê uma pessoa que está precisando de um rim ou de uma córnea. Hiroshima, outra coisa, a pandemia lançou um olhar mais profundo sobre o próprio sistema de saúde, né? Pela necessidade que ele foi demandado de maneira brutal. Era um dos grandes ataques da coronavírus, sobre o sistema de saúde, né? Rapidamente, uma avalanche de pacientes. Você acha que esse olhar mais profundo sobre a saúde estatal, privada, também foi uma oportunidade, se abriu mais para a inovação na saúde, visando a melhoria do sistema? E aí, só complementando, toda guerra e todo problema, né,
Acho que a inovação surge a partir daí, quando a gente precisa resolver algo. Você tocou assim no ponto que eu mais bato nas minhas palestras, né? Quando a gente tem crises, fique de olho, que a efervescência de inovação vai acontecer. Foi assim pós-Guerra Civil Americana, foi assim pós-gripe espanhola aqui no Brasil, foi assim pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, e agora pós-pandemia não vai ser diferente, né? Então, só para você ter uma ideia, o protótipo do SUS surgiu pós a gripe espanhola. O protótipo, a necessidade de criar um sistema único de saúde, o protótipo dele surge após a gripe espanhola. E essa pandemia veio demonstrar justamente algumas falhas. Primeiro, que a velocidade da ciência tem que mudar. A gente precisa ter uma celeridade nos resultados dados. A gente viu isso com a questão das vacinas. Exatamente. E já tem inteligência artificial entrando nisso, inclusive para projetos de vacina, como já entrou. E vimos também outra necessidade preocupante: melhorar a qualidade dos médicos que estão sendo formados. E não só isso, a saúde mental. E foi justamente por essa percepção que durante a pandemia a gente criou posso até falar, um videocast chamado Mais Que Médicos. Não, eu ia pedir já você falar sobre esse material que é espetacular. O Mais Que Médicos, que ocorre lá na Showtime, no estúdio da Showtime, onde a gente pensou durante a pandemia, o pico da pandemia, vamos chamar médicos para não falar de medicina, porque não tem quem aguente mais, para nossa saúde mental, vamos chamar médicos que não vai falar de medicina. Então tem lá médicos que são pilotos, um que abandonou tudo, foi morar num barco para dar uma volta ao mundo, outro que faz snowboard, outro que faz cerveja. Isso é bom. São seres humanos que têm uma vida além da medicina, Exato, né? Por exemplo, amanhã a gente está levando 2 que fizeram concurso público. Ricardo Félix, que é analista judiciário, e Dr. Stuart Costa, que é oftalmologista e auditor federal. Então a gente vai perguntar como é a vida deles fora. Então a gente quer mostrar que tem vida fora da medicina, e com essa geração mais nova que a gente está vendo a gente está muito preocupado com essa geração mais nova. Só para vocês terem uma ideia, para números, o estado de Pernambuco já chegou a ter suicídio de um médico por mês, 12 por ano. E nos Estados Unidos os números são mais alarmantes, é um médico por dia. Então, por ano, de 300 a 400 médicos se suicidam nos Estados Unidos. E o que é isso? Como é que pode você estar numa profissão que é tão bonito, é tão bonita a filosofia, o propósito do cuidar, de dar saúde aos outros, né? E uma profissão que é endeusada devido à história dela toda desde Hipócrates, e está todo mundo infeliz e chegando ao ponto que a gente está tendo. Então a gente criou também um curso chamado Médico do Amanhã, em que um colega psiquiatra, doutor Adriano Marcos, vai falar sobre como se fortalecer na saúde mental, e eu falando um pouco de carreira médica, com esse olhar para a inovação futura e o que vai mudar no mercado da medicina. Para o nosso ouvinte encontrar o curso, professor, onde é que ele procura? Instagram, Médico do Amanhã Oficial. E o podcast no YouTube? No YouTube e também no Instagram, Mais Que Mudo Médicos. Mais Que Médicos, muito bom. E o que tem de novo nessa preocupação da formação desse futuro médico, doutor Hiroshima? O que é que o senhor destaca como inovador? A primeira preocupação que a gente tem é brigar com uma coisa chamada expectativa. Eu digo que sucesso é igual a resultado menos expectativa. Quanto maior a expectativa, se esse resultado não acontece, aí é onde vem todos os problemas. Então, só para vocês também terem uma ideia, hoje nós temos 418 mil médicos no Brasil, e na minha época se formavam 6 mil por ano. A perspectiva é que daqui a 5 anos nós tenhamos 50 mil médicos formados por ano. Então, o mercado vai saturar. Isso aí é uma realidade. E eu costumo dizer, a gente vê muitos colegas preocupados, eu digo, pessoal, a profissão médica está passando agora o que as outras profissões passaram há décadas. Até Vocês porque estão as novas agora. Exato. tecnologias também vão absorver determinados serviços da área médica também. E o que é que a gente deixa para eles, para os novos, né? Não se preocupem, porque várias outras áreas vão se formar.
vocês que trabalham nessa, eu acho que eu sou um radialista frustrado. O senhor é um comunicador também. Vocês que trabalham nisso, quando a televisão foi inventada, disseram é o fim do rádio. Pois é. E o rádio é o maior meio de comunicação hoje ainda. Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Então, não é porque vão entrar novas tecnologias. Algumas áreas vão ficar mais... algumas áreas vão desaparecer. Acredito que não, mas vai diminuir muito o campo de trabalho. Mas, em compensação, outras vão se abrir e que a gente nunca imaginou. Quando perguntam minhas filhas, o que é que suas meninas vão ser? Elas já sabem o que responder. Elas dizem, não sei, que meu pai ainda disse que minha profissão não existe. E é isso mesmo. Ô, Ira, só pra gente terminar, porque eu mandei para você ontem pelo WhatsApp um link, né, de uma tecnologia. Sim. A medicina ali da tecnologia começa a ler pensamentos aplicados a um paciente com esclerose lateral amiotrófica, ela. Né? Então, e isso também envolve um conflito ético, né? Sobre você começar a ler pensamento de pessoas, e uma pessoa com um paciente dessa gravidade que não pode se manifestar de outra forma, é uma perspectiva que assusta ou dá mais esperança também? É possível conciliar esses avanços? O lado do risco da inteligência artificial. Eu sou bastante otimista, eu vejo como esperança. Mas se você lê toda a matéria lá, a matéria, quando ele chega lá, ele diz quais são os critérios que tem seguido. Isso. Aqueles critérios são de bioética de Nuremberg. Não tem nada de novo. Aquilo ali que ele está citando, beneficência, não maleficência, aquilo é o que a bioética diz há muito tempo. Então, o que tem que se fazer não é nada de novo, é seguir a ética da pesquisa científica, não é isso? Mas eu vejo com excelentes bons olhos. Essa é a grande discussão do uso da inteligência artificial, né? Das novas tecnologias. Sim, ainda mais com a LGPD hoje, né? A gente vê também, a gente fala isso no curso também, a gente vê muitos médicos hoje utilizando o Instagram, e eu às vezes me arrepio quando eu vejo alguns colegas saindo completamente do campo da ética, inclusive invadindo a imagem do paciente. Então agora, para os colegas que procurem um profissional que entenda de código de ética médica, porque hoje tem uma vala comum nas mídias sociais que é preocupante, né? Você fazer certas coisas de expor não só o paciente, como você também. Então hoje não tem só o código de ética médica, tem a LGPD também. Você não pode pegar um dado de um paciente, mas ele autorizou, tudo bem, mas veja lá como é que a LGPD vê isso, quais são os olhos dela. A formação multidisciplinar também, né, professor? São 8 horas e 5 minutos, a conversa aqui podia ser estendida a manhã toda, professor Hiroshima. Vamos deixar já o convite, né, Arthur, para que a gente possa trazê-lo para estender aí, porque tem muito tema dentro tem demais da área da inovação e da medicina. Inclusive, eu coloquei aqui no nosso chat do YouTube os links do podcast Mais Que Médicos e do Linktree do professor Francisco Hiroshima, para o nosso ouvinte ter acesso ao conteúdo, né, riquíssimo que o professor vem produzindo. Francisco Hiroshima, oftalmologista, professor, gerente de inovação da Liga Norte e Unesco do Câncer, homenagear aqui a Liga também, um trabalho espetacular. Muito obrigado, foi um papo espetacular e as portas estão sempre abertas aqui para novas conversas, professor. Obrigada, doutor Francisco. Nós que agradecemos, e aquele medo que diz que a população, né, a sociedade, o maior medo é cobra, medo de morrer e falar, esse eu não tenho não. Nenhum dos três. Nenhum dos três. Aqui a gente também não tem não. Bom, missão cumprida, Patrícia Ferreira.